Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece, tá? Então, vamos lá. Nossa jornada nesse módulo 3 passou por algumas etapas fundamentais. Então, primeiro você conheceu a sua herança, depois você conheceu a sua fazenda, o seu subconsciente, e vimos que essa fazenda, ela tem a parte da sua genética, a sua ontogênese, o seu período crítico de desenvolvimento, que influencia na sua personalidade e finalmente no seu processo decisório, tá? Conhecemos o seu cavalo, tá? O seu emocional, e isso é muito importante, tá? Conhecer o seu cavalo, se deparar com o seu cavalo, com as suas emoções. E muitas vezes você tem emoções que não quer se deparar, muitas vezes emoções que você está de saco cheio de se deparar, muitas vezes emoções que você foge para evitar se deparar. E esse é um ponto fundamental, porque você precisa conhecer as suas emoções. Por quê? Porque elas são parte da sua fazenda. Elas também fazem parte do plantio de pensamentos da sua fazenda, tá? Então, quando você se depara com as suas emoções e se depara com o seu cavalo, o próximo passo é o quê? É você conhecer o seu cavalo, para você acessar esses estados emocionais, esses pensamentos, esses plantios de lotes da sua fazenda subconsciente associados a esses estados emocionais. Tem estados emocionais que você só vai acessar através do seu uso consciente do seu cavalo. Tem, inclusive, áreas da sua fazenda que você só vai acessar quando você usar o seu cavalo, tá? Então é importante você usar os seus estados emocionais para você acessar áreas diferentes da sua fazenda e com isso se conhecer melhor, perceber que tipo de pensamento está criando raiz na sua mente e por que está criando raiz na sua mente, tá? Bom, vamos lá. Hoje vamos conhecer melhor o seu cavalo, tá? Então, para isso, bora lá para o que interessa, bora para o seu mapa mental aqui. Então, conhecer o cavalo e entender o seu cavalo é um fator fundamental. Hoje, ao entender o seu cavalo, vai ficar mais claro essa situação de que você muitas vezes pode procrastinar ou fazer alguma coisa, ou você pode evitar fazer alguma coisa, tá? Então, tá aqui. Entendendo o seu cavalo. Beleza. Nos deparamos com as emoções no vídeo anterior. Então, é importante você conhecer, sabe, uma introdução. Agora, entender o funcionamento do seu cavalo, tá? Então, para isso, vamos num conceito de estresse emocional. Esse conceito, quando a pessoa ela está estressada emocionalmente, geralmente é porque ela passou por uma situação passada que a surpreendeu e essa surpresa deixou ela com raiva, triste ou com nojo. Basicamente é isso, tá? Mas aqui, de forma mais geral, as pessoas elas têm certas reações ao estresse emocional. Então são reações universais que a psicologia ensina, tá? Então quais são as respostas clássicas ao estresse emocional? Situações estressantes: a luta, a fuga, o congelar. Essas são as três mais comuns, ou seja, fight, flight ou freeze em inglês. Luta. Quando você tem uma situação estressante, por exemplo, uma entrevista de emprego, por exemplo, uma prova num concurso público, por exemplo, uma apresentação em público, situações estressantes, você pode responder desses três modos aqui. O que é a luta? É partir para cima. Quer dizer que você vai partir para cima estando relaxado? Não, você vai partir para cima estressado mesmo, tá? Você tem uma prova para você passar de concurso público, você vai fazer a prova estressado. Saiba que você vai estar com estresse ao fazer a sua prova. E isso faz parte. Então, é uma questão natural. Mas a sua resposta é diferente. Você vê, o estímulo é o mesmo, percebe? E a resposta é diferente. Aí você tem a filosofia estoica, que fala um pouco sobre isso, que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você, tá? Que determina o resultado da sua vida. Então, entrando num pouco de ciência em relação à maneira com a qual você responde ao que acontece com você, essas são as três respostas mais comuns.
E a fuga? Se você tem uma prova num concurso público para fazer, o que seria a fuga? Seria você evitar estudar. Ou você perder a hora, entre aspas, né? Você não acordar no horário, você inventar desculpas para não estudar, você inventar um monte de coisa para colocar na frente, muitas vezes coisas desnecessárias, ao invés de você fazer o que tem que ser feito. Tudo isso para evitar o quê? Para evitar se deparar com as suas emoções. E o congelar? Aí é um estado bem peculiar de letargia, de desânimo. Tem gente que já me relatou que sente desânimo na hora de estudar. É como se viesse um sono, como se a pessoa estivesse de ressaca, mesmo sem beber, sabe? Uma espécie de sensação de torpor, de entorpecimento. Essa é uma resposta a um estresse emocional. Essa resposta de você congelar, ou seja, ter essa letargia, essa preguiça, é uma resposta a um estresse emocional, tá? E tem outra resposta também, que é menos comum, menos difundida, que em inglês é fawn e em português, uma tradução livre fica modo suplicante. Aí você vira assim para mim e fala, pô, Carbonão, você traduziu uma palavra em duas e extensa assim, o que tem a ver com fawn e modo suplicante? O fawn é uma palavra que não tem uma tradução específica para português, mas entenda no sentido da pessoa ficar num modo submisso, sabe, num modo suplicante. E qual que é o objeto dessa súplica? É que a origem do estresse emocional cesse, que a origem daquilo que incomoda a pessoa vá embora. E muitas vezes a pessoa associa esse modo suplicante a uma pessoa. Então, ou seja, uma pessoa responsável por causar esse estresse emocional. Uma pessoa responsável por causar uma situação incômoda. Aí você tem situações de bullying, por exemplo, você tem situações no trabalho, às vezes situações de assédio e tudo mais. Então, uma das maneiras que a pessoa encontra de lidar com situações estressantes assim é o modo suplicante. Ah, dessas quatro, qual é certa, qual que é errada? Não tem nenhum certo, nenhum errado. São maneiras diferentes de você responder a situações diferentes. Modo suplicante também envolve o quê? Também envolve barganha, também envolve bajulação, também envolve, inclusive, humor autodepreciativo, no intuito de você ficar na boa com a fonte do seu estresse. Então, muitas vezes, se tem um bullying na sua escola, na sua faculdade, ou seja lá onde for, é você tentar meio que ganhar moral com o bully, se autodepreciando, ou cumprindo favores para o bully, virando serviçal do bully. Esse é uma das respostas, é um dos comportamentos de resposta a uma situação de estresse emocional. E quando você tem, por exemplo, uma situação de passar em concurso público? Geralmente, as respostas são no sentido de procrastinação, de letargia, o congelar, da preguiça. O que seria o modo suplicante, por exemplo, num estudo para concurso público? É mais raro, mas pode ser, por exemplo, numa situação de sala de aula, vamos supor que você faça um curso preparatório, e de você colar no professor ou colar na monitoria de sala e tudo mais, assim, é uma espécie de modo suplicante, tá? Então, assim, tudo isso, todas essas respostas derivam do quê? Do medo. Elas são facetas do medo. E isso pode ser estranho para você, pode ser incômodo para você ouvir isso, mas é a verdade. Então, até a luta, Carbonão, significa também uma resposta com base no medo? Sim. Muitas vezes a pessoa luta, a pessoa enfrenta, porque ela sente medo. Medo do quê? Medo de continuar no mesmo lugar, medo que as coisas continuem como estão, medo das consequências do não lutar, medo no geral. Tem pessoas que usam o medo como um baita motivador. O medo de ficar na mediocridade, o medo de ser só mais um, vários medos. Agora, o medo, ele também pode te conduzir à procrastinação.
Aí você me pergunta assim, mas qual que é a diferença? Se é medo, qual que é a diferença de uma pessoa que sente medo e vai para cima e de uma pessoa que sente medo e se acovarda e se acanha? A diferença está no cavalo emocional de cada uma dessas pessoas. Um dos cavalos foi treinado para ir para cima, o outro foi treinado para se acanhar, se acovardar. Simples assim. E muitas vezes, quem treina o seu cavalo não é nem você. Muitas vezes, quem treina o seu cavalo é o seu ambiente. Se você mudar de ambiente, o seu cavalo vai mudar. Que é um exemplo bem simples. A ração do cavalo é uma espécie de conteúdo do ambiente. Se você mudar a ração do cavalo, isso pode ser melhor ou pior para ele. Se você mudar a sua dieta, isso pode ser melhor ou pior para você. Isso é um exemplo de como você mudando o seu ambiente, você muda os seus resultados. Então, no caso do seu cavalo emocional, o condicionamento envolve o uso da insistência, da repetição, da autossugestão, que é o tema deste módulo aqui. Envolve também um ambiente de pessoas com uma mentalidade de ir para cima, tá? Envolve você se acostumar, criar novos hábitos de ir para cima face a situações estressantes. Mas, não obstante a tudo isso, mesmo assim, vai ter horas que mesmo quem está acostumado a ir para cima sente a pressão. Quer um exemplo? Messi. Não sei quantas vezes considerado o melhor jogador do mundo. Por que ele erra pênalti? Porque ele sente a pressão. Mesmo o Messi erra pênalti. Cristiano Ronaldo, também, sei lá quantas vezes considerado o melhor jogador no mundo. Por que ele erra pênalti? Porque ele também sente a pressão. Então, percebe que o resultado, no caso desses dois caras, é um resultado negativo. Errou o pênalti, não fez o gol. Então, o resultado, mesmo que eles estão acostumados à pressão, eles também sentem. Então, mesmo que você esteja acostumado à pressão, você também sente. E aí é questão do quê? De melhor treinar o seu cavalo. Ainda melhor. Tá? Então, geralmente, nesses casos de estresse emocional, o medo, ele se origina da onde? Da surpresa. E aí, a surpresa, ela é uma emoção universal. Você pode perguntar assim para mim, mas como assim, Carbone? Surpresa? Muitas vezes surpresas são boas. O que tem a ver o medo com a surpresa? Tem a ver que, numa dessas situações emocionais do passado que já aconteceram, você se surpreendeu, você teve um desfecho, uma situação que não estava esperando. E aí essa situação foi negativa para você. Então, existem surpresas agradáveis e existem surpresas desagradáveis, concorda comigo? Legal. Então, tem surpresa desagradável. Como é uma surpresa desagradável? É uma surpresa que culmina, ou seja, que desemboca onde? Na tristeza, na raiva, no nojo, que são emoções universais, tá? Então, olha só, o medo, ele é um obstáculo à fé. E aí você percebe que você, na sua trajetória de vida, foi surpreendido uma série de vezes. Várias vezes você foi surpreendido, surpreendida. Várias vezes. Nessas vezes, às vezes você teve emoções positivas, às vezes emoções negativas. Só que as emoções negativas, elas criaram sulcos, criaram fendas, criaram impressões. Da mesma forma que se você sentar num sofá e levantar, ainda fica lá aquela marca do seu traseiro, digamos assim, no sofá, tem uma impressão que fica lá, certo? Então, essa impressão também fica no seu emocional, também fica no seu subconsciente. E as situações que lhe surpreenderam negativamente resultam em impressões negativas. Para você evitar situações análogas novamente, ou seja, situações parecidas novamente, você sente medo, e aí, geralmente, é fuga, congelar, modo suplicante ou luta num outro sentido, numa outra direção. Para você evitar o quê? Se deparar com a situação estressante. E por que a situação foi estressante? Porque ela foi surpreendente e te deixou com alguma emoção negativa, deixou com nojo, com raiva, com tristeza e tudo mais. Aí você pega e fala assim para mim, pô, Carbone, mas tristeza, emoção negativa? Cara,
Na maior parte das vezes, a tristeza, ela é uma emoção considerada negativa. A tristeza, ela te leva à inércia. A tristeza, ela é meio que gruda, é como se fosse uma cola, gruda e te impede de fazer as coisas. Ela tende à inércia, enquanto que a alegria, ela tende à ação. A alegria tem a ver até com aquela coisa mais agitada, a tristeza com aquela coisa mais inerte, tá? E nesse mundo, ação é o principal componente do sucesso, é o principal ingrediente do sucesso. Ação massiva. Ação, ação, ação. O tempo todo. E a falta de ação contundente, no sentido certo, geralmente é por conta do medo. Então, esse aqui é um esquemão do funcionamento do seu cavalo. Você tem o estresse emocional, ou seja, o cavalo, quando está naquela de meio que não faz, quando você emocionalmente não está 100% centrado no momento presente, não está 100% dedicado ao que você está fazendo. Situações assim geralmente acontecem por quê? Por conta do medo. Medo esse que resultou de uma situação passada, da impressão de uma situação passada, que lhe deu tristeza, raiva ou nojo. Isso tem a ver com o quê? Com a sua ontogênese, com aquele termo chique, que significa o quê? O seu período crítico de desenvolvimento, o seu ambiente de desenvolvimento. Como você cresceu nos seus estágios críticos, na sua primeira infância, na sua segunda infância, pré-adolescência e tudo mais. Isso é a sua ontogênese. Isso somado às suas predisposições, à sua genética. E esse medo, ele é um obstáculo à fé. Então, reveja o capítulo 2, se você já viu, e veja, se você ainda não viu, que lá eu explico um pouco melhor sobre o que é a fé, de uma maneira bem, sabe, cheio de mapa mental e tudo mais, assim, bem profunda, tá? Bem clara, e vai te ajudar a entender um pouco sobre o seu cavalo emocional. Então, o medo é um obstáculo à fé. Lembrando de um resumão, tá? A fé, ela pode ser designada, denominada como entendimento mais ciência. Sabe aquela coisa de você ter certeza de um resultado? Por quê? Porque você tem a ciência daquilo. Ciência no sentido científico da palavra mesmo, sabe? Por exemplo, se você jogar uma moeda, você tem certeza que ou vai cair cara ou coroa, ou vai ficar em cima, assim, a moeda vai ficar em pezinha. Geralmente, ou é cara ou é coroa. E você ainda consegue apostar que no decorrer do tempo, em milhares de lançamentos, vai tender o lançamento ser 50% cara, 50% coroa. E com um pequeno acréscimo de lado que vai mostrar para cima, sendo o lado mais leve da moeda, considerando alguns alto relevo e algum outro mínimo acréscimo de peso à moeda. Tende a moeda a cair com a parte mais pesada para baixo. Enfim, e aí é só um pequeno acréscimo aí de ciência. Legal. Ou seja, resumidamente, 50% é cara, 50% coroa. Você tem certeza disso, você confia nesse tipo de resultado. E quando você vai fazer uma prova para passar no concurso? Como é que você pode ter fé no seu desempenho? Se você não mediu, fica embaçado ter fé, né? É meio que ir no achômetro. Agora, se você fez uma porrada de simulado antes, se você monitorou o seu desempenho antes, se você já fez várias outras provas da mesma banca examinadora antes, se você já viu a sua porcentagem de aproveitamento, se você já fez a prova dentro do tempo limite, se você já treinou a redação, se você já está, sabe, com prática nisso, é óbvio que você vai ter fé no seu resultado. Por quê? Porque você tem esse embasamento científico. Então, tem gente que acha que fé e ciência não se conversam. É óbvio que se conversam. Uma coisa está intimamente associada à outra. Agora, e o entendimento? Aí é uma coisa um pouco mais subjetiva, aí é uma coisa um pouco mais emocional. Aí é algo que é mais empírico e, digamos assim, menos replicável em outras áreas. É uma experiência muito individual, mas ainda assim uma experiência válida. Por quê?
porque foi sentida por você ou por outra pessoa. Então, quando você entende o processo de você experienciar situações de fé, e aí você tem a Bíblia recheada de exemplos sobre isso, de situações e histórias nas quais os personagens lá das ocasiões tiveram fé e foram agraciados, recompensados por ter fé. Quando você entende porque você viveu isso, porque você estava num ambiente propício a isso, porque você tem testemunhos de fé, é mais fácil você ter fé também. E o que que isso significa no seu enriquecimento? Quanto mais o seu ambiente está alinhado na mesma frequência da abundância, da prosperidade, da riqueza, quanto mais você tem exemplos de pessoas que deram certo, quanto mais você tem inspirações e fontes de inspirações, eu vou até voltar a tela aqui para mim, já ficamos bastante tempo no slide. Quanto mais você tem inspirações de pessoas que deram certo, de exemplos diversos que têm a ver com você, que se conversa com você, mais fácil fica você ter fé no seu resultado. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja passando por um momento emocionalmente difícil por conta de um término de relacionamento. Ok, quanto mais o seu ambiente tem exemplos de pessoas assim, quanto mais você fortalece o seu entendimento mútuo com outras pessoas que também passam por problemas parecidos, que também têm as suas angústias, os seus sofrimentos por términos de relacionamento, quanto mais isso faz parte do seu ambiente, mais o seu entendimento aumenta, isso gera empatia, mais a sua ciência aumenta, e você percebe que estatisticamente essas pessoas conseguem dar a volta por cima quando fazem isso, quando tem essa rotina, isso, e seguem uma espécie de receita. E, por conseguinte, a sua fé fica muito mais fácil de ter do que se você estivesse, por exemplo, no escuro, sem nada, sabe? Só com, digamos assim, a cara e a coragem, sacou? Então, percebe que o seu ambiente, ele modula a sua fé, a sua confiança em você e no seu futuro. Esse é um ponto alto, esse é um ponto fundamental. A sua fé modula a sua confiança no seu futuro. Então, perceba que quanto mais fé você vai, digamos assim, farmando, você vai aumentando a quantidade hoje, melhor você vai lidar com situações estressantes quando elas acontecerem com você, tá? E também a ciência. Então, é importante você ter o quê? Conhecimento especializado. Veremos isso no módulo 4, conhecimento especializado, tá? Então, o módulo 4 está excelente, cheio de coisa aqui para você. E aí você me pergunta, tá, e o que que a autossugestão tem a ver com fé e tem a ver com isso? Quando você conhece o seu cavalo, quando você percebe que o seu cavalo está respondendo a uma situação estressante, procrastinando, busque o entendimento de como você elimina as fontes do seu estresse. Busque o entendimento e a fé no seu resultado. Quanto mais dados você tiver sobre a sua performance, melhor será a sua fé no seu resultado. Mais alegria você vai sentir. E melhor entendimento você vai ter das situações do seu passado que te surpreenderam. Por quê? Surpreenderam porque você não tinha conhecimento, não tinha entendimento, não tinha se preparado. E mesmo se tivesse, acontece. Às vezes você faz tudo certo e mesmo assim dá errado. Tudo bem. Por mais que você fique puto na ocasião, tudo bem, tá? No frigir dos ovos aí, no final das contas, tudo bem, beleza? Então, olha só. Conhecendo o seu cavalo. Vamos voltar lá para a tela. Ou melhor dizendo, entendendo o seu cavalo. Tá aqui a tela, tá? Então, quando você tem algum obstáculo à fé, o que que acontece? Você procrastina mais. Você congela mais. Você entra mais no modo suplicante. Quando você tem mais fé, você luta mais. Sabe aquela coisa do modo bitolado, do modo, sabe, perseverante, até meio teimoso, se você preferir esse termo, de fazer a mesma coisa de novo, mesmo que para as outras pessoas não faça sentido,
Mesmo que os outros não compartilhem o seu futuro, a visão que você tem do seu futuro, mesmo assim você continua. Por quê? Porque o medo, ele é menor que a sua fé. Por quê? Porque você sabe que, no fundo, a alegria que você vai sentir ao conseguir realizar o seu objetivo vai valer mais do que o medo da possibilidade de você passar por uma situação surpreendente novamente, que te deixe triste, com raiva ou com nojo. Que vale a pena apostar para ver, que vale a pena você pegar o seu cavalo, você conduzir o seu cavalo por todos os seus terrenos, os seus lotes da sua fazenda, arrancar fora todas aquelas plantações negativas e replantar pensamentos positivos, pensamentos orientados à fé, pensamentos orientados ao amor, pensamentos orientados ao entusiasmo, com base em quê? Em dados, em dados. Colete dados sobre você mesmo, tenha indicadores de desempenho de você mesmo, saiba quanto tempo você está estudando por dia, quanto tempo você está trabalhando por dia, quanto tempo você está treinando por dia, quanto tempo você está dormindo por dia, quantos litros de água você bebe por dia, quantas refeições você come por dia, quantos macronutrientes você ingere por dia. Pô, Carbone, tudo isso, meu, que chato. É tudo isso, mas você não precisa monitorar tudo isso. Você pode, por exemplo, ter um nutricionista que cuida dessa parte da alimentação para você. Você terceirizou o gerenciamento dos seus indicadores para outra pessoa. Olha que maravilha. E os indicadores de tempo de estudo por exemplo, tempo de dormir? Tem aquele reloginho, tem o Garmin, reloginho esportivo. Ele consegue detectar o tempo de sono que você teve, o tempo de sono profundo que você teve. Pronto, cara. Terceirizou mais um monitoramento de desempenho. Olha que beleza. Então, terceirize o máximo que você puder, coisas que podem ser automatizadas, e faça valer o tempo que você tem útil. Use o seu cérebro, use a sua mente para você caminhar em direção ao seu sonho de riqueza, em direção à sua prosperidade. Como? Com fé e desejo. Capítulos 2 e 1. Reveja se você tem alguma dúvida. Fé, entendimento e ciência. Desejo, qualitativo, quantitativo para você, sabe? Que te aumente a sua necessidade de pertencimento social, a sua necessidade de satisfação de integração social, sua necessidade de satisfação de utilidade, de você se sentir útil socialmente, sentir-se com autonomia e por aí vai. Veja lá o módulo de desejo novamente para você perceber um pouco sobre isso, para você relembrar esses conceitos. Então, tudo isso a gente está falando como consequência, como derivativa do seu plano de riquezas, de realmente riqueza, tá? Não é assim, 10 mil reais por mês, 50 mil. Eu estou falando de milhões para você. Eu estou falando das maiores riquezas financeiras, materiais, mentais, emocionais, espirituais, de todos os sentidos. Tudo está a seu dispor. Como? Seguindo o modelo aqui desse curso, seguindo todo o passo a passo, revendo e revendo várias vezes, para ir absorvendo na sua mente todos esses conceitos aqui. Então, bora voltar. Já fiquei bastante tempo no slide novamente. Então, perceba, você tem o seu cavalo e hoje a gente entendeu um pouco mais o funcionamento do seu cavalo. Toda vez que você se pega procrastinando alguma coisa, toda vez que você se pega com uma letargia, com um sono e tudo mais inexplicável, mesmo você dormindo muito, você dormindo 8 horas por dia, você ainda fica com sono quando você vai estudar, mas curiosamente você não fica com sono para ver Netflix. Então perceba que é o quê? É uma resposta do seu cavalo emocional por conta de uma situação estressante. E aí você diminui esse medo como? Com dados, com exemplos de outras pessoas, isso vai aumentando a sua confiança, vai mostrando para você que o objeto do seu medo ele não é tão assustador assim, vai aumentando a sua confiança e sua coragem para você fazer, para você ir até a luta, mesmo que você não tenha um plano definido agora para conquistar os seus milhões, mesmo que você não saiba o que fazer agora, para dar o seu próximo passo em direção à riqueza. Aqui nesse curso eu vou mostrar passo a passo, tá? Lembrando que estamos no módulo 3 de 15 módulos, então tem módulo pra caramba, tá? Então vai ter o planejamento organizado, o módulo 6. Aí você já vai ter o seu plano, um passo a passo,
para você chegar até o seu objetivo. Tem o poder da mente superior, módulo 9, tá? Eu olho para o lado aqui porque eu tenho o meu esqueminha visual aqui, o meu mapa mental para ver os módulos. Então, módulo 9, o poder da mente superior, é o quê? Um ambiente com pessoas focadas em crescimento, com a mesma mentalidade de prosperidade, de crescimento, de riqueza, de abundância para você. Então, quando você se une a pessoas que estão na mesma vibe que você, pessoas colineares a você, é muito mais fácil você ter desejo, é muito mais fácil você ter fé, é muito mais fácil você se autossugerir melhor. Por quê? Porque você está num ambiente favorável. Pô, Carbonão, e se eu estou num ambiente desfavorável? Vai na marra. Vai na marra, vai de qualquer jeito. Uma hora você vai encontrar o seu ambiente propício. E mesmo que você tenha o seu ambiente propício, muitas vezes vai ter horas que você vai estar sozinho, sozinha, com seus pensamentos. Você é a sua única companhia vitalícia. Então, você se conhece melhor do que ninguém. Então, o que você está pensando agora, às vezes as pessoas do seu ambiente podem até ter compartilhado um outro pensamento nessa linha de raciocínio, mas na hora do vamos ver, é você com você. Então, crie essa confiança em você. Como? Conhecendo o funcionamento do seu cavalo e domando o seu cavalo emocional. E esse será o conteúdo do nosso próximo vídeo, como domar o seu cavalo emocional. Sabia que tem estilos diferentes de doma de cavalo? Sabia que você pode domar o seu cavalo através da dominação e fazer de um modo meio que forçoso, meio que escravocrata com o seu cavalo? Você acha que esse é o melhor método? Tem um outro método que é um método onde você estabelece vínculo, estabelece confiança com o seu cavalo. Qual desses dois métodos você acha que tem mais longevidade? Qual dos cavalos, imagina cavalo mesmo, tá? Porque esses métodos de doma são de cavalos reais, mas também servem para o seu emocional. Qual desses métodos você acha que vai gerar lealdade no cavalo? Você chicoteando o seu cavalo o tempo todo, ou você criando vínculo com o seu cavalo, você entendendo o seu cavalo? Qual cavalo você acha que vai ter mais lealdade a você? E aí você percebe que na hora que o bicho pega, a lealdade do seu cavalo emocional vale muito, muito, certo? Então, tenha um elo, um vínculo entre você e o seu cavalo, para você percorrer toda a sua fazenda, conhecer todas as plantações dos seus pensamentos, tirar fora aquelas ervas daninhas, os pensamentos negativos, vigiar as suas plantações com o seu cavalo, defender a sua fazenda de inimigos, de intrusos, de pensamentos intrusivos, de pensamentos focados na derrota, de pensamentos que visam minar a sua fé. Esse é o objetivo do inimigo. Minar, ou seja, corroer a sua fé. É tornar você mais acovardado, menos confiante, menos seguro ou segura de si. Esse é o objetivo do inimigo, de formas explícitas e implícitas. Então, vigie o tempo todo. Como? Com o seu cavalo, conhecendo os seus pensamentos, tendo autoobservação do que você está pensando. Isso vai muito além de você só gerenciar as suas metas ou a sua produtividade. Isso aqui é um projeto para a sua vida, não só a vida do corpo, mas a vida da sua mente, a vida da sua alma, a vida do seu espírito. Então perceba que para você empreender um projeto tão grande assim, você precisa de muito esforço e um tempo considerável. Então é melhor você reduzir esse esforço, reduzir esse tempo como? Primeiro conhecendo o seu cavalo, domando o seu cavalo, tendo conhecimento especializado, sabendo o que você precisa aprender de maneira técnica, o que você pode terceirizar, o que você pode fazer colaborações com outras pessoas, e quais alianças você consegue fazer na sua aliança de mente superior para você chegar até o teu objetivo. E principalmente, que serviço você vai entregar para o outro, para o próximo, em troca da colaboração do próximo. Perceba? Então, é bastante coisa e começa com o seu cavalo. O seu cavalo será a sua companhia durante todo esse processo, toda essa trajetória aqui durante esse curso. Então, vamos lá. Até o próximo vídeo.